Bom dia, quinto ano. Sextou na nossa semana. Hoje, sexta-feira, 11 de setembro. Vamos agradecer a Deus, que nos permitiu até aqui nós chegarmos. Hoje nós vamos fazer a nossa videoaula de História, a correção das atividades, lá no livro de História. Então, sem demora aí, pega o livro de vocês para acompanhar a correção da prova. A prova vai fazer a correção das páginas 136, 137, 138, 139, 140, 141 e 142 do assunto O Tratado de Tordesilhas. Então, pega lápis, borracha e vamos prestar atenção. Na página 136, a primeira questão diz assim: observe a imagem das grandes navegações. Pesquise e escreva o motivo que levou os portugueses e espanhóis a lançarem-se nelas. Então, aí tem como uma sugestão de resposta a busca e exploração de riquezas. Que nós vimos durante a explicação do assunto que eles queriam buscar cada dia mais, cada vez mais, rotas para comprarem as especiarias, ou seja, as riquezas. Segunda questão. Sobre a época das grandes navegações, responda as perguntas. Letra A. Qual era o objetivo das navegações de Portugal e da Espanha? Portugal e Espanha tinham como objetivo buscar uma rota alternativa para as Índias, no Oriente, já que Gênova e Veneza dominavam a rota conhecida. O objetivo era encontrar um caminho mais rápido para lucrar com o comércio das especiarias. Eles queriam uma rota onde eles pudessem ir, chegar, no caso, às Índias, e voltar mais rapidamente para fazer o comércio com as especiarias. Letra B. Qual era a relação entre essas nações e o que acontecia com Gênova e Veneza? Eram cidades que compravam e vendiam bastantes especiarias. Letra C. Por que Portugal e Espanha estavam interessados no comércio que acontecia nessas cidades? Estavam interessados porque também queriam lucrar com o comércio de especiarias. Óbvio, eles queriam estar mantendo esse comércio e lucrando cada vez. Na terceira questão, pesquise e escreva em que eram utilizadas as especiarias vindas do Oriente, muito consumidas na Europa. Então, as especiarias elas eram utilizadas e ainda são, até hoje, na conservação dos alimentos, para a fabricação de cosméticos, óleos e medicamentos. Nós podemos citar aí, como nós vimos no texto, alguns exemplos como pimenta, gengibre, cravo, canela, essas especiarias que chegavam a valer mais do que o ouro. Quarta questão. Observe o mapa com as rotas das viagens marítimas portuguesas e espanholas. Cada cor destaca uma navegação. Pesquise e escreva no seu caderno, que deve ser no caderno de história, informações sobre cada uma delas. Então, aí tem um mapa mostrando e nós temos aí, ali indicando cada rota, de quem, a viagem de quem foi feita. Aí nós temos como exemplo aí o primeiro, Bartolomeu Dias, que foi um navegador português que ficou conhecido por ter sido o primeiro europeu a navegar para além do extremo sul da África. Temos também Cristóvão Colombo, que fez suas navegações a serviço dos reis Isabel de Castela e Fernando de Aragão, e partiu do Porto Palos e se considera o ponto inicial da conquista da América. E aí tem que ir vendo cada um desses aí e escrever lá no caderno de história. Quinta questão. Leia a afirmativa apresentada, pesquise e escreva outras informações sobre o tema abordado. Nessa época, as disputas entre nações católicas, como era o caso de Portugal e Espanha, eram decididas pelo Papa, que publicava bulas papais para encerrar os conflitos.
Nós vimos que as bulas papais, né, a bula papal, era uma carta especial ou documento com regras que eram decididas pelo Papa. Nós temos aí como exemplo a bula papal Romanus Pontifex, de 1455. Mas aí vocês podem ter pesquisado outras. Sexta questão. Vamos lá para ver a sexta questão. Marque as afirmativas corretas. Assim que Colombo chegou à América, a Espanha procurou garantir os direitos que julgava possuir sobre as terras descobertas e sobre as que pudesse vir a descobrir. Para isso, dirigiu-se ao Papa. Correto. Marco X. O Papa português dividiu o mundo com uma linha imaginária que garantiu todo o continente americano a Portugal. Falso. Garantiu a maior parte à Espanha, né? Criou-se um clima de rivalidade e desconfiança entre Portugal e Espanha. Correto, Marco X. As terras existentes a oeste da linha pertenciam à Espanha, as existentes a leste a Portugal. Correto também. Sétima questão. Assinale corretamente. Letra A. Ano em que foi assinado o Tratado de Tordesilhas, 1494. Letra B. Países que assinaram o Tratado de Tordesilhas, Portugal e Espanha. Oitavo. Responda sim para A ou as respostas corretas e não para A ou A incorreto ou incorretas. Qual foi o motivo de Portugal e Espanha assinarem o Tratado de Tordesilhas? Para garantir que um pudesse ocupar as terras que viessem a pertencer ao outro? Não. Para garantir que um não pudesse ocupar as terras que viessem pertencer ao outro? Sim. Isso era para delimitar. Vamos lá. Nona questão. Escreva o que determinava o Tratado de Tordesilhas. Depois, pense e responda. Por que os países envolvidos firmaram esse acordo antes mesmo de chegar às terras brasileiras? O Tratado de Tordesilhas estabelecia uma linha de demarcação localizada após 370 léguas a oeste de Cabo Verde e dividia os territórios que fossem encontrados entre Portugal e Espanha. Décimo, classifique as alternativas com V para as verdadeiras e F para as falsas. O Tratado de Tordesilhas foi o primeiro a delimitar o território brasileiro. Verdadeiro. Algumas terras ainda provocavam disputas entre as nações que firmaram o Tratado de Tordesilhas. Verdadeiro. Não houve a necessidade de ajustes posteriores no Tratado de Tordesilhas. Falso. Houve sim, porque houve o descontentamento, né, da parte de Portugal. Oficialmente, as disputas entre Portugal e Espanha sobre a linha demarcatória definida no Tratado de Tordesilhas existiram por muito tempo. Verdadeiro. 11ª questão. Pesquise, leia e escreva um trecho que você acha interessante da carta de Pero Vaz de Caminha, descrevendo o Brasil para o rei de Portugal. Então, eu espero que vocês tenham feito essa pesquisa e tenham, né, colocado aí direitinho o que mais você achou interessante. Segundo, 12º. Vamos lá. Desenhe a linha do Tratado de Tordesilhas e escreva o nome dos países implicados no tratado. Aí vocês estão vendo, né, como ficou dividido. A maior parte para a Espanha e uma pequena porção de terras aí em comparação da Espanha para Portugal. 13ª questão. Complete as afirmativas abaixo corretamente. O meridiano de Tordesilhas passa pelas atuais cidades brasileiras de Belém, no estado do Pará, e de Laguna, no estado de Santa Catarina. Letra B. Quando o Tratado de Tordesilhas foi assinado, os espanhóis já estavam na América do Sul, mas os portugueses só chegariam oficialmente ao Brasil 6 anos depois,
em 1500. 14ª questão. Observe o mapa abaixo. Então, dá para ver aí, né, Lisboa, aí a rota sai de Lisboa, vem para a América do Sul, Brasil, contorna o Cabo da Boa Esperança e chega a Calicut, na Índia. É a rota de Cabral. Agora escreva. Letra A. O nome dos oceanos que a Esquadra de Cabral percorreu. Oceano Atlântico e Oceano Índico. Letra B. Que continente Cabral contornaria se tivesse saído direto de Lisboa para as Índias? O continente africano. 15ª questão. Veja a opinião do rei Francisco I da Inglaterra sobre o tratado firmado entre Portugal e Espanha. Gostaria de ver o testamento de Adão para saber de que forma este dividiria o mundo. Então, ele quer saber lá de Adão, desde a criação do mundo. Letra A. Em sua opinião, que posição é expressa por essa frase? Então, eu quero saber a sua opinião. Mas nós podemos, né, ver alguma coisa assim. O rei da Inglaterra não reconheceu o Tratado de Tordesilhas, o que se traduziu depois em missões de exploração às Américas por parte da Inglaterra. A letra B. A partir da frase do rei inglês, reflita sobre o papel e a opinião dos outros reinos europeus que existiam na mesma época do Tratado de Tordesilhas e que ficaram de fora da partilha do mundo entre os dois países. Converse com seus colegas e seu professor e registre suas opiniões no espaço abaixo, né? Então, nós vemos aí que o rei inglês, né, ele contesta o Tratado de Tordesilhas por ter levado em consideração apenas os interesses de Portugal e Espanha, excluindo os demais países europeus da partilha das terras. Ele só leva em conta esses dois países, Portugal e Espanha, esquecendo de todo o restante. Então, chegamos ao fim da correção do assunto sobre tratados de Tordesilhas. Corrijam direitinho, pausa o vídeo aí, faz a correção, capricha na letra, apaga aí quando for necessário, tá bom? Ótimo, excelente final de semana para vocês.